Livro de Daniel, capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o medo levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto acumulará grandes riquezas, mais do que todos, e tornando-se forte por suas riquezas, suscitará a todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o seu domínio com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele e reinará poderosamente. Seu domínio será grande. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a sua filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e aquele que a gerou, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá um exército, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, e inundará, e passará adiante, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este, porém, em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará, e porém, em campo, uma multidão maior que a primeira, e ao fim de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muitas riquezas. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá contra ele, e contra o rei do norte, este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá à pressa, com grande exército e com muitas riquezas. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes, e tomará a cidade norte e os braços do sul. Não poderão resistir nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá resistir diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão haverá destruição. E dirigirá o seu povo para vir com a potência de todo o seu reino, e com ele os netos, assim ele fará. E lhe dará uma filha das mulheres, para corrompê-la, ela porém não subsistirá, nem será para ele. Depois virá o seu rosto para as ilhas, e tornará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio. Mirará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória do reino. Mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. E depois se levantará um em seu lugar, e homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, e tomará o reino com engano. E com braços de uma imundação serão varridos de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe da aliança. E depois de concerto com ele, usará de engano, e subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque maquinarão projetos contra ele.
e os que comerem os seus alimentos o destruirão, e o exército dele será arrasado e cairão muitos mortos. Também estes dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Mas isso não prosperará, porque ainda haverá o fim do tempo determinado. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a Santa Aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir em direção do sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra a Santa Aliança. E fará o que lhe aprouver, voltará e atenderá aos que tiverem abandonado a Santa Aliança. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. E os violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a ele com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos, até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobretudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. Com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas. Aos que reconheceram multiplicará a honra, e os que fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele, com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e estará nas suas terras, e inundará e passará. E entrará na terra gloriosa, e muitos países cairão, mas da sua mão escaparão estes, Edom e Moabe, e os chefes dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão contra os países, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito, e os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá em grande furor para destruir e extirpar a muitos, e armará as tendas do seu palácio entre o mar, grande e o monte santo e glorioso, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra.